Olha, quando a gente fala de mediunidade, o que vem à cabeça, para muitos parece coisa de outro mundo, talvez até um truque. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito diferente, como uma filosofia mesmo, uma forma de enxergar a vida? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando nas ideias que surgiram a partir do trabalho de Allan Kardec para tentar entender o que, segundo essa visão, acontece por trás dos fenômenos. A proposta aqui é a gente desvendar junto essa maneira de ver o mundo. Então, para começar, a gente precisa partir de uma ideia que é a base de tudo isso. É quase como se fosse um segredo, sabe? Aquele mundo que a gente vê, que a gente toca, ouve, ele pode não ser a história completa. A proposta aqui é que existe uma outra camada de realidade, uma que a gente não consegue perceber com os nossos sentidos. E é essa camada invisível que seria a chave para entender todo o resto. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Um objeto pode simplesmente, aparecer do nada? A primeira coisa que vem na cabeça é mágica, claro. Mas para quem estuda essa filosofia não tem nada de sobrenatural aí, pelo contrário. É um fenômeno que tem uma lógica própria, só que essa lógica parte de um jeito completamente diferente de entender o que é a realidade. Para a gente entender isso na prática, vamos pegar um exemplo que é super famoso lá de O Livro dos Médiuns. Imagina a cena. Uma caixa de rapé, daquelas antigas, se materializa na frente de todo mundo. O espírito que se identifica como São Luís diz que fez aquilo para provar que era ele mesmo. Só que a filosofia por trás disso é muito clara. O nada não existe. As coisas não surgem do vácuo. Então fica a pergunta: se a caixa não veio do nada, de onde ela veio? E a resposta para essa pergunta leva a gente para o centro de toda essa visão de mundo. A grande sacada aqui não é criar alguma coisa do zero, do absoluto nada. A ideia é transformar algo que já existe, uma espécie de substância primordial que estaria em todos os lugares o tempo todo. É como se fosse um rio, sabe? Um fluxo. No começo de tudo tem uma fonte única, divina. Essa fonte dá origem ao que eles chamam de mundo dos fluidos. Pensa nisso como uma energia, uma matéria-prima invisível que preenche o universo inteiro. E a matéria que a gente conhece, as estrelas, as plantas, o nosso próprio corpo, seria na verdade só a condensação desses fluidos, como se eles se juntassem, se aglomerassem. Entendeu a lógica? A tal da caixa de rapé, então, não foi criada do nada. Ela foi montada usando essa matéria-prima universal que está por aí. Ok, e é aqui que o negócio começa a ficar bem interessante, porque essa ideia vira uma chave na nossa cabeça. Ela força a gente a questionar tudo que a gente sempre chamou de real. O que é sólido de verdade e o que é só uma aparência, algo que está aqui hoje e amanhã não está mais. Pensa só no peso dessa frase. É de virar o mundo da gente de cabeça para baixo. A mesa, a cadeira, as paredes, de repente tudo isso que parece tão sólido passa a ser visto como algo temporário, passageiro. A realidade mesmo, aquela que dura, seria essa fonte invisível de onde tudo isso se originou. Então, a gente fica com dois lados da moeda. De um lado, tem o que a gente chama de realidade aparente, um mundo físico, que a gente toca, que envelhece, que quebra. E do outro lado, a gente teria a realidade verdadeira, essa força invisível, esse mundo dos fluidos, que é permanente e que está o tempo todo moldando e sustentando tudo isso que a gente vê. Para essa ideia ficar menos abstrata, a analogia da eletricidade é perfeita. Pensa bem, ninguém aqui vê a corrente elétrica passando no fio, certo? A gente não vê os elétrons correndo. O que a gente vê é a lâmpada acesa, a TV funcionando, o celular carregando. A gente vê o efeito, mas a causa, a força em si, é invisível. E nem por isso a gente duvida que ela é real. A ideia é que o mundo material seria a mesma coisa. O efeito visível de uma causa invisível, mas super real, que seria esse mundo espiritual e seus fluidos. Beleza, mas onde a mediunidade entra nessa história toda? É aí que está o pulo do gato. Dentro dessa filosofia, um fenômeno como o da caixa de rapé não é para ser um show ou um espetáculo. Ele seria, na verdade, um sinal. Uma mensagem com um propósito bem definido. A mediunidade, nesse contexto, é vista como uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para despertar. O objetivo de um fenômeno desses não seria chocar ou impressionar, mas fazer a gente parar e pensar: peraí, se isso pode acontecer, o que mais eu não sei sobre como a realidade funciona? É, no fundo, um convite para olhar para dentro, para se questionar e buscar uma renovação. E é óbvio que uma ferramenta poderosa como essa não pode ser usada de qualquer jeito, né? A ideia que se defende é que ela exige estudo, disciplina e, o mais importante, uma educação moral. Ou seja, ter a habilidade não significa nada. É só o comecinho da estrada. O caminho para uma mediunidade que eles chamam de iluminada é tipo uma escada mesmo.
E repara só, a ênfase aqui não é em produzir fenômenos incríveis. O foco é total no autodesenvolvimento. Primeiro, estudar para ter uma base sólida. Depois, educar os próprios impulsos para não ser dominado por eles. Viver de uma forma mais ética. Tudo isso vem na frente. O fenômeno, se acontecer, é consequência, não o objetivo principal. E é um processo lento, tá? Sem pressa, um passo de cada vez. E essa ideia de progresso, de caminhar passo a passo, não vale só para quem é médium, não. É sobre a jornada de todo mundo. Uma jornada que, lá no fundo, se resume a uma escolha moral que a gente faz o tempo todo. E para ilustrar esse conflito interno, o texto pega uma das passagens mais fortes da Bíblia, a escolha entre Jesus e Barrabás. Só que, nessa leitura, a multidão que grita não está lá em Jerusalém há 2000 anos. Essa multidão está dentro de cada um de nós. O simbolismo aqui é muito direto, né? Barrabás representa as nossas paixões mais baixas, a raiva, o egoísmo, tudo aquilo que nos puxa para baixo. Já Jesus representa o amor, a caridade, o caminho da evolução. E a conclusão que o texto chega é bem dura. Como humanidade, na maioria das vezes, a gente tem escolhido libertar Barrabás. E no fim, olha só que interessante. A gente começou com uma caixa de rapé misteriosa e terminou aqui. A grande questão tanto da mediunidade quanto talvez da vida não é sobre o que é real lá fora, no mundo material, mas sim sobre as escolhas que a gente faz aqui dentro. Então a pergunta que fica, para todo mundo refletir, é essa. Na nossa jornada de todo dia, quem é que a gente escolhe libertar?